Êxodo capítulo 3, os versículos 13, 14 e 15, que nos dizem assim: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Ou qual é o nome do seu Deus? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de eu falar qual será o tema da nossa mensagem nessa noite, nós vamos trazer algumas informações mais técnicas a respeito desse texto. Nós temos aqui a primeira vez em toda a Bíblia, mesmo considerando que a gente tenha todo o livro de Gênesis e os capítulos 1 e 2 do próprio livro do Êxodo, nós temos aqui a primeira vez que a essência da verdadeira origem do nome de Deus, ou de quem Deus é, revelado. Quem estudou, quem está estudando, e você que vai pesquisar algumas questões aí, quem sabe durante a semana, para o seu conhecimento, ou para enriquecer ainda mais o que você irá ministrar na célula que você lidera, quando a gente vai pesquisar, a gente descobre que, na verdade, o nome de Deus é impronunciável. A gente se acostuma no dia a dia a falar, a se expressar, Deus de lá, Deus de cá, Deus, 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 Deus. E existe uma questão bíblica que vai dizer que a gente não deve invocar o nome de Deus em vão. E se nós pegarmos um dia nosso de afazeres e de idas e vindas, e formos analisar o que a gente fez, mas principalmente o que a gente falou, em algum momento do nosso dia, não vou nem colocar muitos dias ou a nossa vida, a gente acaba invocando, a gente acaba usando o nome de Deus de maneira que ele não deve ser usado. Esses dias, pensando naquilo que a gente vive, na nossa realidade, a gente tem aí a facilidade às informações, à tecnologia, tantos pregadores, né? Hoje em dia a gente tem acesso aí a cultos online, pastores e gente que se dispõe a mandar mensagem todos os dias, né? E tem muita gente que é pregador de WhatsApp e tal, e prega daqui, prega de lá, e vai daqui, vai de lá. E a gente está cheio de conhecimento e cheio de um monte de coisa. Só que essa questão aí do nome de Deus, do nome de Jesus, é algo tão sério, tão sério, tão sério, que quando a gente vai estudar um pouco, nós vamos ver que na época em que Deus deu a revelação para que a Bíblia fosse escrita, isso em períodos específicos na história da humanidade, quando se estava escrevendo um texto, quando se estava copiando
do original para um outro texto. A história conta que os copistas, ou aqueles que escreviam, eles trocavam para nós caneta, né? Para nós hoje a questão digitar, mas para eles na época a escrita não tão desenvolvida quanto a nossa, mas escrita com pena. E quando eles iam escrever o nome de Deus, eles paravam tudo e eles trocavam de pena. Mas dentro disso também tinha uma questão deles fazerem um ritual de purificação. Num primeiro momento a gente poderia dizer assim, simplesmente para escrever o nome de Deus. Não. Eles tinham isso tão forte na essência do significado do nome, daquilo que Deus é. Tamanho era o temor, tamanha era a reverência, tamanha era a noção de santidade de Deus, que até para uma questão que para alguns pode ser muito simples, para eles era algo que dizia da realidade de vida deles diante do Senhor. É por isso que muito tempo depois, quando no capítulo 6 do livro de Isaías, quando ele está sendo chamado para ser profeta, ele vai fazer descrição da majestade, da glória, da formosura do Senhor. Diante daquilo que ele está contemplando, ele afirma que os anjos daquela visão, eles estão adorando ao Senhor, eles reverenciam ao Senhor. E você conhece o texto, aqueles anjos bradaram em alto e bom som: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O trocar de pena era um sinal de reverência, mas não era só um trocar de pena, era um trocar de atitude diante do Senhor. Diante dos manuscritos mais antigos na questão aí do idioma hebraico e também do aramaico, afirma-se que no decorrer do tempo os judeus foram perdendo a forma correta de pronunciar o que nós lemos aqui, como que Deus revelando o nome dele. A gente lê: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Para nós aparentemente está fácil. Não, mas está aí, Deus disse isso, eu sou o que sou. Mas aqui cabe algumas traduções. Aqui pode ser traduzido por eu sou o que sou, ou eu serei o que eu quiser ser. E tem algumas outras, mas nós vamos ficar só com essas, e também não vou abrir muito, para a gente depois não conseguir fechar. Existe na Bíblia, pegando principalmente o hebraico, existem pelo menos 72 termos que eles revelam quem Deus é, que eles revelam o nome de Deus. Pelo menos 72. E a gente só nesses 72 nomes, se é que é só, temos assunto para uma vida inteira. Porque em cada situação onde nós temos a revelação desse nome, nós temos várias coisas que podem ser ministradas, que podem ser ensinadas, que podem ser pregadas. A preocupação de Moisés era porque ele foi criado no Egito, conhecia a doutrina, a religião, sabia do que eles acreditavam, e ele num primeiro momento tem em mente os deuses que o Egito servia, os deuses que o Egito adorava, os deuses que eram realidade para o Egito. E ele então, olha, Deus, o Senhor está me apresentando essa questão, mas eu nem sei quem o Senhor é. Eu nem sei que Deus é o Senhor, porque na memória de Moisés estão incutidos os deuses que ele conheceu no Egito. Tudo bem, eu vou lá e vou libertar o povo conforme o Senhor está dizendo, só que tem um porém. Eu preciso dizer em nome
de qual Deus, de que Deus eu vou fazer isso. E aí Deus então revela algo a Moisés que ele nunca revelara a ninguém. No âmbito humano, apenas Moisés ouviu da boca de Deus qual era, na essência, o nome dele. Deus disse a ele: eu sou o que sou. Nessa noite nós vamos trabalhar apenas o significado de um dos nomes de Deus. Lembrando que nós temos pelo menos 72. Se você quiser anotar, se você quiser guardar na sua memória, nós vamos trabalhar o termo El Shaddai. E se a gente for pegar a questão da pronúncia do hebraico, talvez nem seja assim, mas escrito no português, El Shaddai. Que num primeiro momento, você já deve ter ouvido alguma música, algum hino, que traz o significado de El Shaddai. Quem sabe, conforme eu já disse, você já, El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. Você se lembrou de algum ensinamento, de alguma outra mensagem? O termo que está aqui não é El Shaddai. Orando, entendi uma direção de caminhar por esse nome. Existem outros. Vamos considerar que sejam só 72, ainda tem 71. E eu vou começar por El Shaddai. Só que preste muita atenção, para depois não chegar no final do culto você dizer assim: eu não entendi nada, e não receber de Deus, mas não de mim. Não olhe para mim, não olhe para mim. Faça um exercício de dizer: Espírito Santo, fala comigo. Deus, fala comigo, eu estou aqui, porque meu negócio é contigo. Meu negócio não é com esse camarada que está aí pregando, meu negócio é com o Senhor. O Senhor é o meu Deus, o Senhor conhece a minha vida, eu entreguei todo o meu ser ao Senhor. Então eu vim nesta noite, não foi para passar tempo, não foi para ocupar a minha agenda, não foi porque eu não tinha o que fazer. Eu vim aqui porque eu preciso de ouvir a tua voz, eu preciso que o Senhor fale comigo. Então, Deus, eu estou aberta para receber do Senhor e da tua palavra. O significado de El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. A gente poderia aqui anotar, pensando numa questão simplesmente de conhecimento. Isso eu vou guardar porque em algum momento alguém vai me perguntar, e amanhã ou depois eu vou conversar com alguém e tal, eu vou mostrar que eu sei. Olha, que o El Shaddai te abençoe, ou que o Deus El Shaddai abençoe a sua vida. A gente pode dizer isso também, né? Mas não é só por isso ou para isso. O termo El Shaddai, que é traduzido por Deus Poderoso, aparece na Bíblia, ou foi usado na Bíblia, pelo menos 48 vezes. Dessas 48 vezes, 30 foram usadas no livro de Jó. A maior parte das expressões, a maior parte em que o nome de Deus, a revelação como Deus Todo-Poderoso, foi usado no livro de Jó. Isso fala bastante coisa da vida de Jó, mas fala também bastante coisa da nossa vida. Só que para a gente trabalhar um pouco melhor isso, eu preciso falar de duas questões aqui, que quem está estudando teologia vai se lembrar, porque está fresco na memória. Nós estamos falando do Deus que se revelou a Moisés, do Deus que disse: Moisés, você vai lá e vai dizer para todas as autoridades do Egito e para todo o Egito
que o grande eu sou te enviou lá para libertar o meu povo. Se você, se eu, se nós estivéssemos no lugar de Faraó e de todas as autoridades do Egito, e Moisés chegasse diante de nós, e ele dissesse: olha, eu vim aqui para libertar o povo de Deus, o povo do meu Deus, o meu Deus me mandou vir aqui, o grande eu sou é que me enviou, nós iríamos rir diante de Moisés, porque o Egito era uma das maiores potências, a maior potência daquela época, e certamente as suas autoridades não iriam querer se prostrar diante de um Deus ao qual eles nem conheciam. Esse Deus é o mesmo Deus que deu sabedoria ao apóstolo Paulo, quando ele pregava em Atenas, no Areópago. Ele está falando a respeito de Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, do plano de salvação, de remissão dos pecados. E aquele povo ali, o berço da filosofia, eles olham um para o outro e tal, e eles dizem assim: o que é que esse tagarela está falando aí? O que é que ele está papagaiando, usando uma das expressões lá do texto, do original? Ele está falando coisas infundadas, não tem fundamento. Nós temos aqui o panteão grego, temos todos os nossos deuses, e ele está falando de um Deus que a gente não conhece. E aí Paulo, nessa sabedoria que Deus deu a ele, o mesmo Deus que fala com Moisés, os gregos fizeram um altar diante de todos os altares daqueles que eles tinham feito dos seus deuses, e eles disseram: olha, vai que existe aí algum outro Deus que a gente não conhece, então vamos fazer um altar e vamos colocar a inscrição ao Deus desconhecido, porque daí a gente adora os nossos deuses e a gente adora também aquele a quem a gente não conhece, que a gente acha que não existe. E aí Paulo, com sabedoria de Deus, faz a ponte: olha, vocês fizeram esse altar aí para o Deus que eu estou falando, Ele é o Deus. E aí Paulo faz a aplicação da palavra, e houve conversões naquele dia. Deus é imanente e Deus é transcendente. O que é imanência de Deus? O que é Deus ser imanente? Houve uma corrente de pensamento numa época, e ela é difundida até hoje, chamada de panteísmo, que interpreta que Deus está na natureza. Daí vem a expressão mãe natureza, e tem a natureza como uma deusa, como um Deus. E o panteísmo acredita que uma árvore é Deus, que um rio é Deus, que um gramado é Deus, que um vento é Deus, que a natureza é Deus. A Bíblia não diz isso. A questão da imanência de Deus vai dizer o seguinte: Deus é o Criador de tudo aquilo que nós conhecemos, de tudo aquilo que nós já vimos, de tudo aquilo que a gente não viu ainda. Lendo algumas coisas essa semana, cientistas aí estão dizendo que descobriram mais um planeta no sistema solar. E eles estão passando imagens e trazendo informações para nós, a gente não sabia disso. Estão dizendo que descobriram esses dias, então daqui a pouco os nossos filhos vão estar estudando na escola que tem mais um planeta no sistema solar. Criação de Deus, foi Deus quem criou. Imanência, Deus é imanente, Ele é criador de todas as coisas. Só que Ele não depende da sua criação para existir. Deus existe independente da sua criação. Ele se manifesta naquilo que Ele criou, mas Ele não está limitado à sua criação. Ele existe de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Salmo 90, o único salmo atribuído à autoria a Moisés. Moisés, analisando a trajetória do povo de Israel no deserto e toda a sua vida, compôs aquele salmo,
E ele escreveu: ó Deus, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E a Bíblia considera uma geração 40 anos, e Moisés viveu algumas gerações. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que se formasse o mundo, a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés está dizendo: antes de tudo que a gente conhece, antes de tudo que a gente julga grande, grandioso, o Senhor já existia. Moisés cria o que diz Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E ele cria do quê? A partir dele mesmo. E disse Deus: haja. E o que não existia passou a existir. E a gente aceita isso pela fé. Porque no nosso tempo nós trabalhamos com matéria-prima. Nós precisamos de algum subproduto para que seja formado um outro produto ou outros produtos. Nós precisamos. A matéria-prima de Deus foi Ele mesmo. Foi Ele mesmo. Ele foi dando ordem, as coisas foram vindo à existência. Estou falando da imanência de Deus. Ele criou todas as coisas, mas Ele não depende da sua criação. Ele existe, ainda que Ele está. Aí vem a questão: imanência, transcendência. Deus não depende da sua criação. Ele se manifesta através dela, mas Ele existe ainda que. O salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus, mas o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus se manifesta na sua criação, mas não depende dela para ser Deus. A transcendência vai dizer o seguinte, e aí Deus, ao mesmo tempo que Ele é imanente, Ele também é transcendente. Transcender fala de algo que vai além, que não tem limites, que por si só basta, mas que ocupa a todos os espaços, a tudo e a todos, em todos os lugares, em todo o tempo. É por isso que a gente fala que Deus é santo, que Ele é soberano, que Ele é grande, que Ele é eterno, que Ele é majestoso e mais um monte de coisa que a gente fala. É porque Ele vai além. Isso é transcendência. O Deus que se revela a Moisés é imanente, é transcendente. O Deus que se revela a Moisés é o grande eu sou. É o El Shaddai. É o Deus que detém, trazendo Deus para uma figura humana. É o Deus que detém nas mãos todo o poder, toda a autoridade para fazer, para desfazer, para não precisar pedir conselhos e orientações a ninguém. Por aí começa a essência da revelação do nome de Deus, de quem Deus é, do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso. Daí vem aquilo que nós gostamos tanto de ouvir numa canção, quando estamos em momentos onde as tribulações afligem a nossa alma. Daí vem a máxima de que, sendo Deus o Todo-Poderoso, não há para Ele impossíveis. E foi o que foi dito pelo anjo Gabriel a Maria, nos dias em que ela recebeu a revelação, de que ela, conforme foi recebendo a revelação, já estava ficando grávida. Isso aconteceria não de uma maneira natural, e naqueles dias foi dito: não haverá para El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, impossíveis em todas as suas promessas. O mesmo Deus que se revelou a Moisés naqueles dias é o Deus que tem se revelado a você, é o Deus que tem se revelado a nós em Cristo Jesus. Se você abrir sua Bíblia no Evangelho de João, só que daí você vai ter que ler todo o Evangelho de João, não dá tempo agora. Você pode fazer isso depois.
Mas no Evangelho de João, nós temos algumas vezes Jesus usando esse termo aqui. Se coloque no lugar de um judeu, esperando a redenção de Israel, tudo aquilo que eles tinham de manutenção da tradição, do nome de Deus e de tudo que eles haviam aprendido. Chega um lá e tal e começa a dizer: eu sou filho do Deus Altíssimo. E aí, num dado momento, Jesus vai e se apropria desse termo aqui. É esse termo que ele usa quando ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Por outras vezes, ele se apropria desse termo e diz: eu sou. Eles automaticamente, num flash, eles se lembram do que Deus revelou a Moisés. Ele está se apropriando da verdadeira essência do nome, do ser, do Deus que nós servimos. Em João 8,58, ficaram irados com Jesus. Irados, mas ele não retrocede em nada, porque ele tinha a mesma autoridade, o mesmo poder, porque ele era Deus. E é por isso que ele vai dizer algumas vezes: eu sou, é porque ele era e é porque ele é. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja em Roma, no capítulo 11, maravilhado com tanta grandeza, com coisa tão maravilhosa, ele vai e diz: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem, pois, foi o seu conselheiro? Quem tem condição de dar conselho a Deus? Quem pode chegar diante dele e falar: Deus, dá licença um pouquinho, ó, está aqui, o senhor está pisando na bola, aqui tem que ser, redireciona, é assim, assim e assim. Quem pode fazer? Paulo está escrevendo lá: quem pode fazer isso? Ninguém. E aí ele vai dizer: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele, eternamente, amém. O eu sou, o Deus que é imanente, o Deus que é transcendente, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que se revelou em Cristo Jesus, e Jesus se apropria desse termo porque ele era, e ele tem autoridade para isso. Não só se revelou a Moisés e ao povo de Israel, mas se revelou para cada um de nós aqui, para cada um de nós. Talvez nós ainda não chegamos na mesma experiência que Jó chegou, porque no capítulo 42 do seu livro, no versículo 2, ele vai dizer: bem sei que eu falei de coisas maravilhosas que eu não conhecia, coisas que são grandes demais para mim. A mesma coisa que o salmista escreveu no Salmo 139: tal conhecimento é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se desço às profundezas do abismo, tu lá estás também. Se faço a minha cama lá nos confins dos mares, e me deter na alvorada, até lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua mão poderosa vai me sustentar. Há momentos quando a gente começa a pensar e a se permitir entrar na atmosfera daquilo que realmente Deus é, de quem Ele é. Nos faltam palavras. Uma canção dos nossos dias pergunta na sua letra: o que é que os anjos veem que faz eles se prostrarem? O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? E por algumas vezes eu me peguei pensando nessa expressão,
pensando em Moisés: Senhor, mostra-me a tua glória. Moisés, fica escondido lá atrás daquela pedra, eu vou passar pela fenda, você vai ver a minha glória, mas pelas costas e tal. Um dia a gente vai poder prosear com ele, falar: meu amigo, conta aí para nós como é que foi lá aquele dia. Passei a minha vida inteira lendo a Bíblia e relendo e tentando me colocar no seu lugar. Talvez fôssemos nós lá, a gente ia agir como Simeão agiu, passou a glória e tal. Deus, pode me levar, eu posso morrer, eu não preciso de mais nada, porque o que podia acontecer de mais precioso comigo já aconteceu. Se é o mesmo Deus que se revelou a Moisés, e aí a gente não vai pontuar porque é bastante coisa. Só no livro do Êxodo nós temos milagres e mais milagres, sinais e mais sinais, prodígios e mais prodígios, que a ciência está estudando até hoje e tentando comprovar que existe uma lógica humana, e ela não existe. A lógica que existe é uma lógica divina. É uma lógica do eu sou, do Todo-Poderoso, que faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quiser. Ele não precisa prestar contas a ninguém. Você entregou sua vida a Deus, você confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e você está caminhando com o Senhor. Então você está caminhando debaixo da unção do El Shaddai, do Deus que é todo poderoso. Me ajude aí. Vamos nos lembrar de algumas coisas que Deus fez no Egito. Você pode falar alto. Alguns milagres que Deus fez no Egito. No livro do Êxodo, conforme você for se lembrando. Você se lembra de algum? Pode falar alto, me ajuda aí. Esse mesmo. Impossível que vocês não se lembrem de alguma coisa. Pode falar, gente. Maná, água virou sangue lá nas pragas. Pode falar. As pestes. O que mais? Fogo do céu. Quem mais falou aqui? Hã? A morte dos primogênitos. O que mais, gente? Fala alto para mim poder ver quem que é. O que foi ali? Passagem pelo Mar Vermelho. Deus abriu o mar. O que mais? Hã? Tem mais coisa. Tem um monte de gente que não falou nada. Passagem pelo Jordão. Água da rocha. Água da rocha, hein? Água mineral. É, ué. Tudo isso e muito mais. O Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, que está aqui, ó, se revelando aqui, fez só na narrativa do Êxodo, mas tem mais coisa. É o mesmo Deus que você serve. Bate no seu peito assim: é o mesmo Deus que eu sirvo. É o mesmo Deus que eu sirvo. A unção do nome, a unção do poder, a unção do eu sou, está sobre cada um de nós, está sobre a igreja. E aí eu vou para Jesus. E os músicos podem vir, por favor. Em figura humana, Jesus cumprindo o seu ministério, ele fez o que fez, porque a unção do El Shaddai estava sobre ele, do Deus Todo-Poderoso. Profecias do Antigo Testamento e textos do Novo Testamento corroboraram, eles concordam entre si. Existia autoridade, ainda que Jesus, vamos tirar a natureza divina, mesmo em figura humana, tinha a unção de Deus sobre a vida dele. O Emanuel, Deus conosco. Jesus, depois de morrer e ter sido ressuscitado, fica 40 dias lá com os discípulos, segundo a narrativa de Atos, capítulo 1. Antes dele
subir aos céus, ele fala algo para os discípulos. E ele vai dizer o seguinte: toda a autoridade, todo o poder vem daqui. Me foi dado nos céus, na terra e debaixo da terra. Kenneth Hagin tem um livro que é tremendo sobre essa questão aqui, da autoridade do nome de Jesus, que muita gente usa no nosso dia a dia, mas perdeu a essência. Não que o nome de Jesus perdeu a essência, ele continua o mesmo, mas usa de maneira equivocada, usa fora de contexto, usa sem fé, usa de qualquer jeito. Todo o poder e toda a autoridade me foi dada nos céus, na terra e debaixo da terra. Agora vocês vão às nações e vocês vão pregar, vão anunciar o meu evangelho. Os sinais vão seguir vocês. Em algum momento você já orou por alguém. Talvez você não orou ali na hora. Alguém pediu oração. Não, tudo bem. Se alguém pedir oração para você, se você tiver oportunidade, já ora na hora. Se alguém pedir oração para você no WhatsApp, não fica mandando mãozinha assim não, que aquele ali é um migué. Alguém te pediu oração num grupo, vai no particular, dobra o teu joelho. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar, grava a oração, a vida da fulana, do fulano e tal, em nome de Jesus, amém. E ora. Porque um tal da pessoa pediu oração e todo mundo na mãozinha, em oração. Eu fico meio cabreiro com aquilo ali. Será que ora mesmo? Se ora, amém, Deus me perdoa. Mas ao invés de você colocar aquela mãozinha lá, acha um jeitinho de você ir para um canto. Não tem Wi-Fi, está sem tal, mas grava a oração. A hora que chegar no Wi-Fi, a oração vai chegar. Aí você orou de fato e de verdade. Aí orou. Em alguma vez você pôde manifestar o poder que está sobre a sua vida, o poder de Deus que está em você, na vida de alguém. Isso é maravilhoso. Alguém diz: olha, você orou por mim lá na sua igreja, você orou por mim, aquela palavra mudou, transformou, aconteceu. Às vezes ele nem usa essa palavra porque ele não sabe usar. Mas não, olha, aconteceu. A unção que está sobre nós. E aí vem a questão aqui. O Deus El Shaddai, eu sou, o Todo-Poderoso, que é imanente, que é transcendente e tal, que deu Jesus Cristo poder, autoridade. Tudo isso está acessível a nós, porque Jesus disse: tudo isso eu entreguei à minha igreja. E Paulo escrevendo isso, escrevendo a sua carta aos Efésios, a igreja em Éfeso, ele colocou que esse poder, essa autoridade, essa unção foi entregue à igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja.